E aí, pessoal, beleza? Então, continuando mais um capítulo aqui. Tô no mesmo cenário, mesma vestimenta. Não obtido por bônus hora, queria que fosse. É, Enfim, então no final do último capítulo, ela estava explicando sobre o bônus hora, e aí ele falou assim, eles chegaram, né? Porque é isso, uns 3, 4 capítulos atrás, o Lísias e alguns amigos foram ouvir música, não sei onde, alguma coisa assim, né? E vamos lá. Próximo capítulo. Capítulo 23. Saber ouvir. Saber ouvir. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Sobre o bônus hora, né? Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar desses sítios, desses lugares, né? A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto acompanhando Lísias fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Imagino que seja uma flor, né? Vamos ver rapidinho. Glicínias. Planta papilonácea, trepadeira, originária da China e cultivada pelos seus cachos de flores malvas e odoríferas. Então, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem, lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos háltos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz, que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessa arte, uma palavra só, dessa arte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se minha curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Não, mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum.
Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam a atividade em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Queria voltar aqui. Na fala do Lísias, né, ele falou: vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. Vou dar uma grifada. Mas é justamente o que eu ando pensando. Eu tenho uma ótima família, sabe? Eu, né, falando exclusivamente de mim mesmo, eu sei que pessoas não têm boas relações com a família, pessoas que quase não têm família, né? Tenho amigos assim, que inclusive, né? Mas eu tenho uma ótima família, mas às vezes eu acho que a minha família, ela pensa, não é que ela pensa muito nela mesma, mas só que falta essa expansão, sabe? A família não é, a família é muito importante, mas a nossa família real é a humana. Nós somos, eu vi a Monja Coen falando sobre isso, num vídeo dessa semana passada, eu vi um cortezinho dela falando do Buda, né, do Siddhartha Gautama, né, o último Buda que existiu, foi isso, né? Eu não sou budista, se eu estiver falando alguma coisa, mas enfim. E ele era um príncipe, ele era super abastado, né? Um príncipe de um rei lá, tal. E ele toma a decisão de largar tudo e ir pro mundo, né? E aí a Monja Coen falou, ele toma a decisão de largar a família para entrar na grande família, né? Da grande família humana. Ele de largar, não é largar, né? De sair da família de sangue para entrar na família humana, né? Conhecer o mundo, conhecer o resto das pessoas, né? Isso é um sonho que eu tenho, né? Que que talvez eu vá realizá-lo em algum momento. Enfim, então eu acho que é uma coisa que eu sinto e cada vez mais, e aí eu leio essas coisas, sabe? Então, continuando. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo como interessado em me. Peraí. Lísias, que permanecia junto ao receptor, acho que do rádio, né? Sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso é indispensável a preparação conveniente, antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas a esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Embora as dificuldades sentimentais, evitar quedas nos círculos vibratórios inferiores. E aqui começam os tapas, né? Você ia aguentar ver teu filho
caluniado ou caluniando, um irmão consanguíneo seu sendo preso, você ia aguentar ver isso? Sabe? E aí é por isso que é preciso esse desligamento da família consanguínea né? E esse desligamento, né? E entender que somos todos irmãos é, na mesma escada da evolução, sabe? Alguns degraus mais para frente, mais acima, alguns degraus mais abaixo, mas a gente tá aqui para trocar essas ideias, sabe? A família ela é muito importante, e a família ela muitas vezes a gente vem na família como por afinidades ou por afinidades de e por questões a resolver ainda, ou às vezes a gente pode cair de paraquedas numa família. Você talvez como uma escolha sua ou talvez talvez você não tá com tanta moral assim para ter escolhas, mas por algum motivo você pode estar caído de paraquedas e não se identificar com a família de jeito nenhum, sabe? Existe muito isso, né? Então, mas o que eu quero dizer é que, sabe, a partir do momento que você vê que os seus irmãos, que a sua família são pessoas simples e comuns como você, cheias de defeitos mas também de qualidades, e você saber diferenciar isso e saber que cada um está no grau de evolução próprio, você talvez vá, assim, a vontade de ajudar talvez seja grande, mas você vai entender, putz, ele tem que passar por isso. Sabe, eu cheguei um pouco nessa conclusão com algumas pessoas da minha família, vamos para não ter que nomeá-las, né? Mas algumas pessoas da minha família, sabe, tem que passar pelo que estão passando. Seja bom ou seja ruim, né? Pessoas que estão muito bem, talvez tem que passar por isso, que bom, sabe? Chegou a hora de ser um pouco feliz também, né? A felicidade plena a gente não é desse mundo, a gente nunca vai ser, vai ser 100%, vai ter uma vida 100% feliz, né? A gente pode ter dias, semanas, talvez até algum, mas é ilusório, né? Por mais, se você tá feliz demais por muito tempo, você não tá percebendo o quão irmãos seus não estão, sabe? Porque tudo é o coletivo, você não tá sozinho nesse mundo. Não importa só o seu bem-estar. Então, continuando. Ahn, Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Vamos lá, o André ele quer tomar mais uns choques de realidade, né? Mas Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que, da esfera superior, é possível descer à inferior com mais facilidade, da superior para inferior, com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir, nome do capítulo. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento poderoso. Ponderoso. Acho que os dois, está escrito ponderoso, né? Pelo argumento ponderoso, né? Ponderado. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sobre meus olhos curiosos. Acabou, acabou o capítulo. Nossa, esse capítulo eu acabei achando mais interessante que o Bônus Hora, né? A primeira vez que eu li o Bônus Hora, eu tinha achado ele mais interessante, mais. Enfim. É... Ótimo capítulo também. Cara, o saber ouvir, ele é um negócio que eu acho que eu tenho muito, sabe? Eu a gente quer muito se fazer escutar, né? A gente quer que os outros escutem, a gente quer dar nossa opinião toda hora, a todo momento, quer falar sobre qualquer coisa, mas falta humildade. Falta muita humildade, velho. Sabe, eu
existem algumas rodas de amigos, de conversas que a gente entra assim, e todo mundo quer dar opinião sobre qualquer coisa. Sabe, às vezes uma pessoa tá falando, deixa ela falar. Tipo, se ela puxou aquele assunto, ela tá querendo falar sobre aquilo, ela tem alguma coisa pra falar, então deixa ela falar um pouquinho, sabe? É, então, o saber ouvir, ele é muito importante mesmo, né? E, enfim, eu é um capítulo bem esclarecedor isso também, bem revelador, né? Acorda, né? Vamos, você estaria preparado para ver teu irmão lá embaixo, né? Para ver teu filho e tal. Achei bem interessante, né? A gente acha que já tá evoluído o suficiente, mas não para pra pensar, né? Enfim, beleza, pessoal? Brigadão por mais uma. Valeu, tamo junto.